A paz do Senhor Jesus, Diaconisa Tatiana dando início ao Caixinha de Remédio Espiritual, dando início à série As Doenças do Nosso Século. E o texto-chave da nossa série se encontra em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo serão marcados por um sensível aumento da iniquidade sobre o mundo. As pessoas estarão neste tempo mais propensas a certas enfermidades do espírito, tais como egoísmo, perversão e crueldade. E como temos visto isso acontecer mais e mais a cada dia, conforme o próprio Senhor Jesus nos alertou que a maldade se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. Todavia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12, 13. Há doenças na área intrapessoal. Muitas dessas enfermidades espirituais do homem sem Deus são internas ou intrapessoais. Vejamos algumas das mais severas e perniciosas. O orgulho e a vaidade. Muitos se gabam de seus próprios atos e glorificam suas realizações com o único intuito de impressionar as pessoas. São os adeptos do culto à personalidade. Salmos 4:2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Os presunçosos, os soberbos, que desejam ardentemente fama e projeção social. Mateus capítulo 23, versículo 5, está escrito: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e lá alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Cada vez mais as pessoas querem ser vistas, desejam a fama, o aplauso, o sucesso. Estes são os que se julgam superiores aos outros e desprezam que estão abaixo de sua condição privilegiada. Egoísmo e avareza. Essas enfermidades caracterizam os chamados amantes de si mesmos. Elas fazem com que as pessoas sejam individualistas e nutram desejos infreáveis de alcançar seus interesses pessoais. O amor pelo próximo não existe. O egoísta ambicioso e narcisista adora a si mesmo. 2 Timóteo 3:2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Já o avarento, o amante do dinheiro, é obcecado pelo lucro. Provérbios 21:6. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Nesses últimos dias, o materialismo tem levado as pessoas a brigarem, a ficarem inimigas, a focarem somente no material, no vil metal. E infelizmente as promessas de fortuna fácil têm atingido os púlpitos de muitas igrejas. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos. Mas a palavra de Deus é incisiva: guardai-vos da avareza.
Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Incontinência. Essa é a doença que faz com que as pessoas não tenham domínio de si mesmas, isto é, não consigam refrear os seus impulsos naturais dominados pelo pecado, não conseguem se conter. Isso fica claro em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. A palavra de Deus, que é viva e eficaz e que se renova todos os dias, está falando, está retratando o quadro que a humanidade, em pleno século XXI, está enferma por causa das enfermidades que conduz à vaidade. O homem nunca consegue preencher o seu vazio. E quando a Bíblia nos adverte enfaticamente acerca dessa condição pecaminosa, a palavra de Deus nos admoesta a fazermos tudo com moderação, autocontrole e disciplina. Isso é muito importante. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Porém, muitas vezes a incontinência leva as pessoas a rejeitarem a Deus, se entregando à libertinagem, à prostituição, aos vícios infames. E por isso que vemos uma sociedade enferma, uma sociedade sem afeição, que está mudando a glória do Deus incorruptível pelas coisas corruptíveis deste mundo, coisas que sobem até as narinas de Deus, cheirando mal. Tantas coisas estão acontecendo, amados. Olhe ao seu redor, não precise ir muito longe. Faça uma análise na sua própria família. O que tem acontecido? O que nesses anos você pode perceber que as pessoas já não se olham mais, as pessoas já não se respeitam mais. A tecnologia, ela é maravilhosa, é uma bênção de Deus, nós podemos usar a tecnologia para a glória de Deus, mas as pessoas estão se deixando se dominar. As pessoas não conversam mais. Você pode ir num restaurante, está a família reunida, mas não há diálogo. Estão conversando com pessoas que estão fora do país, a milhares e milhares de continentes de distância. Mas o pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia, o marido, a mulher, que estão ali próximo, não recebem um olhar de atenção, de carinho, de amor. E nós precisamos ter domínio próprio, moderação, para que nós não ficamos enfermos, a alma enferma, a alma abatida. E muitas vezes não sabemos por quê, porque ficamos tão preocupados em enriquecer, tão preocupados em crescer, tão preocupados em ter e ter. Não é errado você ter um projeto na tua vida, pelo contrário, servimos a um Deus que é provedor. O que não pode acontecer é que isso se torne uma ambição destrutiva na tua vida, que você deixe os valores principais bíblicos e as pessoas às quais
estão ao seu redor, que te amam para segundo plano. Isso não pode acontecer. Vamos orar? Aleluia! Sabemos, meus amados, que o remédio para trazer a cura para a nossa sociedade é somente um: Jesus, o médico dos médicos, que cura a alma e o corpo. Por isso nós vamos entrar em oração. Pai amado, Pai querido, Rei da glória, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Nós te pedimos, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos erros e falhas. Não queremos contaminar o nosso coração com o lixo, com a escória deste mundo. A cobiça, o engano, a mentira, o roubo, o egoísmo, traição, todos esses hábitos que adoecem a nossa alma. E com isso, Pai, o corpo adoece, todo o corpo sofre. Por isso te pedimos, liberta-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, e seremos curados. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém e graças a Deus. Se o Senhor nos permitir, nós voltaremos no próximo áudio, dando continuidade à nossa série, As Doenças do nosso século. Lembre-se, meu irmão, neste século marcado pela descrença e impiedade, deve o cristão apegar-se firmemente aos princípios da palavra de Deus, a fim de ser exemplo da verdade e justiça e temor a Deus. Deus abençoe, graça e paz.